a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. You never know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. You never know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I'll be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. You never know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I'll be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
believe that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy Buenas noches, muchachos. Vamos lá. Vou configurar aqui. Amores, vamos lá para mais uma aula. Opa, mais gente aqui chegando aqui. Participantes. Tem mais pessoas entrando aí, viu? É, isso que eu ia falar. Tô autorizando. Isso, pode permitir eles aí. Beleza. Você tá como administrador. Tem que aproveitar, né, quando tem essa chance. Sempre. Pessoal, vamos lá para a gente não ficar tão tarde, tá? Sei que o pessoal está cansado, o tempo está bem seco no Brasil todo. Tá bom? Então, assim, vamos embora. Josué, é tudo seu. Estou aqui, sou aluno. Vou adicionando o pessoal aqui. Qualquer coisa eu vou te chamando aqui para poder estar te orientando. Beleza. Hoje eu sou sua secretária. Beleza. Tá, então, boa noite aí, pessoal. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a Looker Studio. Tenho certeza que poucos já ouviram falar sobre essa ferramenta. Ela é uma ferramenta nativa do Google, tá? Relativamente recente, mas que ela permite que vocês façam relatórios visuais sobre alguns pontos. Então, vocês conseguem estar fazendo relatórios, análises visuais sobre muitos dos projetos de vocês. Isso se aplica a todo negócio, toda aula que a gente faz aqui na comunidade, a gente tenta que ela seja aplicável para qualquer modelo de negócio. Então, vocês conseguem estar utilizando isso para gerenciar seus funis de venda, dos quais a gente vem conversando bastante nas nossas aulas de marketing. A gente consegue também estar aplicando isso para ver como é que está a sua taxa de conversão, o que você pode fazer para melhorar e como analisar certos pontos em relação ali ao negócio de vocês, tá? Então, essa é a ferramenta, vocês podem procurar no Google por Looker Studio, vou até enviar o link depois ali dentro do WhatsApp da nossa comunidade, mas basicamente essa aqui é uma ferramenta que a gente pode utilizar até de forma automática, para pegar dados automáticos de alguma planilha ou de alguma fonte de dados que a gente tenha. Então, hoje a gente vai aprender sobre isso. Normalmente, tá? No Looker Studio, para a gente poder estar fazendo esse tipo de mensuração de dados, a gente vai chegar aqui e vai estar tudo vazio. E a gente consegue criar um primeiro espaço aqui vazio, tá? Então, aí, quando a gente entra por primeira vez na ferramenta, a gente já consegue ver algumas coisas, tá? Então, a gente consegue ver que a gente consegue integrar com muitas ferramentas, tá? Provavelmente, vocês vão utilizar a maior parte delas. Muitas dessas aqui também, ele mostra algumas fontes de dados pagas, né? Mas a gente consegue partir do mais básico, que é de fontes como o próprio Google ou de fontes como tabelas, na pegada de tabelas de Excel. Tá? Se a gente tiver alguma tabela no Excel, a gente consegue subir o arquivo, né, para a gente estar podendo colocar esses dados para dentro do Google, do Looker Studio, e que a gente possa fazer essa análise. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente poder estar fazendo o nosso primeiro dashboard, a gente poder estar analisando visualmente nossos primeiros dados, a gente tem que criar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir no Google Docs, né? A gente vai procurar pela opção de folhas de cálculo, no caso aqui, o Google Sheets, também, que a gente pode achar com esse nome, que é basicamente o Excel do Google, né? Então, aí a gente consegue criar uma folha em branco, entrando aqui, aí vocês vão ver, mesmo formato do Excel. A gente tem várias formas
em que a gente pode estar colocando dados. Então, normalmente, a gente coloca sempre as primeiras tabelas, né? Essa primeira linha, a gente costuma colocar certos dados. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, como um exemplo, a quantidade, vamos pensar isso a forma de funil de vendas de um CRM, por exemplo, que a gente vem falando bastante. Então, quando a gente comece, a gente vai criar nessa folha aqui, vamos colocar dados, colocar aqui, dados CRM, esse vai ser o nome da nossa planilha. A primeira coisa que a gente consegue fazer com essa planilha é o seguinte, beleza, eu preciso saber quais são as minhas métricas. Então, vamos supor que eu estou fazendo um processo de ligações, ou pessoas que chegaram até mim. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ligações. Eu posso formatar esse texto de forma que eu consiga visualizar certinho a minha informação. Então, aqui eu posso replicar isso nas outras, linhas, e eu posso colocar aqui. Então, eu tenho a quantidade de ligações que eu fiz, posso colocar ligações atendidas, né? Vamos colocar aqui. Ligações atendidas. Aí eu tenho outro caso que é reuniões marcadas. Isso aqui é um exemplo, tá? A gente pode adaptar isso a qualquer nicho de acordo com o processo de vendas que vocês têm, tá? Então, se, por exemplo, é uma imobiliária, um lead que chegou, que eu entrei em contato com ele, esse cliente marcou de vir aqui no local conversar comigo, a gente marcou uma reunião para ir no local conferir o imóvel, esse aí é um caso, né? Então, cada um vai adaptar do seu jeito. Então, aqui, por exemplo, fiz as ligações, eu tive tantas ligações atendidas. Na verdade, reuniões marcadas eu não vou colocar conversas com o decisor. Então, alguém, o dono da empresa, eu consegui conversar com ele, e aí sim eu consegui reuniões marcadas, né? Quantas reuniões eu consegui marcar? Dessas reuniões, eu quero calcular quantos foram os comparecimentos dentro das reuniões. Então, quantos dos que falaram que iam de fato marcar uma reunião, quantos de fato compareceram na reunião e não deram aquele famoso no-show, né? Marcou a reunião, mas não apareceu. Então, aqui então, a gente tem comparecimento. E, finalmente, aqui, proposta enviada. Vamos colocar esse caso aqui. Proposta enviada. Rejeitado. Caso, quantos rejeitaram a proposta. Quantos estão em processo de negociação. E quantos foram fechados. Tá? Vamos deixar até aqui. Então, esse é um caso que a gente pode estar exemplificando aqui dentro da nossa tabela. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui alguns casos, 10, 20, 30. Vamos supor que por 10 dias eu fui aumentando a quantidade de ligações que eu fui fazendo. Então, por dia, eu estava fazendo aí, primeiro dia foram 10 ligações, segundo dia foram 20, e assim por diante, até as nossas 90 ligações. E vamos colocar que, por exemplo, dessas ligações, foi atendido sempre a metade. Então, aqui eu tenho 5, tenho 10, tenho 15, 20, 25, 30, 35, e assim até o nosso 90. Então, a gente teve metade aqui da conversão. Dessas pessoas, eu consegui metade. Na verdade, vamos colocar aqui. Dessas 5, eu consegui conversar 5 vezes com o decisor. Dessas 10, eu consegui conversar 4 decisores. Aqui 2, aqui 5. Vou colocar alguns números aleatórios aqui em relação a isso. A gente já vai entender o porquê isso é importante. Então, aqui também eu vou fazer o mesmo processo. Tá? E aqui, o que acontece? Basicamente, nesse ponto, eu estou preenchendo a minha tabela de dados. Eu estou colocando a informação importante dentro dessa nossa tabela.
Quando eu faço isso, eu vou acabar chegando num exemplo como esse aqui, tá? Essa aqui, por exemplo, eu vou colocar um relatório que eu puxei, tá? De um dos meus clientes aqui. Aqui vocês vão ver que eu fiz uma integração. Para quem já anuncia, isso eu vou disponibilizar, que ela é uma integração dentro do Google Sheets, que para quem já anuncia, por exemplo, no Facebook, ele consegue puxar os dados do próprio Facebook, dentro do Facebook, e dessa forma ele consegue gerar relatórios constantes. Eles não são atualizados, não é ao vivo, né? Mas, por exemplo, ele faz relatórios sempre para um dia antes. Então, hoje, por exemplo, dia 17, ele pega os dados até dia 16 daí, de acordo com o que eu estabeleço. E aí, ele consegue pegar todos esses montes de dados, que vocês conseguem ver esse exemplo. Quando começou o relatório, término, data de término, nome de campanha, conjunto de anúncio, aqui vocês conseguem ver um monte de dados que eu preencho aqui dentro dessas planilhas, tá? Para eu poder obter esses dados. A partir daí, então sim, eu consigo começar o meu trabalho com o Looker Studio. Então, eu vou gerar um exemplo aqui, com esse caso aqui. Vamos colocar esse aqui da Brilhar Imóveis. Vamos dar um exemplo de imobiliária aí, que tem bastante dono de imobiliária. Então, aqui eu vou selecionar, então, a minha tabela do Excel. Eu vou selecionar qual de todas as tabelas do Excel que eu tenho acesso na minha conta eu quero selecionar. Por isso é importante colocar um bom nome. E aí eu vou selecionar qual das abas dessa tabela do Excel eu quero selecionar. Neste caso, eu quero selecionar os dados. Aí eu vou clicar nessa primeira opção, que eu vou colocar a primeira fila como título, e eu vou colocar adicionar. Aí ele vai adicionar esse elemento, ele vai adicionar essa tabela como uma fonte de dados, e aí sim eu chego nesse ponto que ele está vazio. Vocês vão ver que ele vai colocar um elemento aqui, padrão, de alguns dados da campanha que ele já puxou da tabela, porque é a nossa fonte de dados, certo? Então, por isso é importante a gente estar sempre atualizando tudo na tabela, que aí automaticamente ele puxa e ele vai mostrar para nós os dados. Então, eu vou colocar aqui relatório aula. No caso, eu vou colocar dashboard, né? Fica mais bonito. Dashboard de aula. Então, eu vou pegar isso aqui, eu vou dar um delete, eu vou retirar. E aqui eu estou com acesso à nossa ferramenta. Então, ela começa em um espaço em branco. Eu vou colocar um retângulo aqui para colocar um fundo, então, dentro do nosso relatório. Vou selecionar uma cor qualquer. Aqui, no caso, sempre vai aparecer as opções. Eu consigo selecionar as cores, né? Eu vou colocar quase um preto, um cinza bem escuro aqui, tá? Só para dar o exemplo. Então, aqui eu tenho vários dados aqui que já são puxados da minha tabela. O que eu quero fazer? Eu quero saber os dados mais importantes. Esse caso aqui, ele é de uma imobiliária. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em adicionar um gráfico. Quando eu clico nele, vai puxar várias opções. Eu vou até fazer um zoom, que daí fique mais fácil de visualizar. Eu tenho vários dados. Eu tenho dados totais, dados parciais, eu tenho gráficos de linha, gráficos de barras circulares, tenho gráficos até de região, que também é interessante para quem quer estudar, por exemplo, quem anuncia no Brasil inteiro, de linhas que estão conectadas, até para ti, Júnior, para te analisar a bolsa de valores, tu consegue fazer aqui se tu preencher uma planilha automática. Já consegue dar uma olhada. E ele mostra inúmeras formas. Eu recomendo que vocês entrem dentro dessa plataforma e brinquem bastante com as opções para ver o que fica melhor para vocês. Tu ia falar alguma coisa aí, Júnior? Manda o link da plataforma aqui no chat e lá no grupo. Vou mandar de uma vez. A gente vai vendo você fazendo e vai fazendo algumas coisinhas aqui, vai rabiscando algumas coisas. Beleza. Deixa eu mandar aqui no grupo também. Looker Studio. E aqui, vou mandar também do Google Sheets, né? Que é a ferramenta aí que a gente vai estar utilizando. Aí. Aqui. Então, tem os dois links.
Essas são duas ferramentas que a gente vai utilizar em conjunto, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que primeira coisa que eu quero saber, se eu tenho uma campanha, por exemplo, uma campanha paga, eu quero saber o quanto eu estou gastando, né? Quanto está saindo do meu bolso. Então, eu vou pegar o valor total aqui, vou colocar, e aí vocês vão ver que vai sair esse quadrinho. Como o fundo está escuro, eu vou vir aqui em estilo, e eu vou procurar ajustar essa cor da fonte, vou colocar uma cor branca. E aí eu já consigo visualizar melhor. Só que aqui ele está falando recorde account, não é o dado que eu quero. Então, eu vou vir aqui em configuração, eu vou procurar por fonte de dados, eu vou ver que a fonte de dados esteja certa, e aqui diz o seguinte, métrica. Quando eu clico em métrica, aqui eu tenho todas as opções de dados que foram puxadas ou que estão lá dentro da minha tabela do Excel. Aqui eu tenho a opção valor usado, e quando eu clico nela, eu consigo ver qual que foi o valor total gasto até agora, certo? Até agora dentro da minha campanha. O que acontece? Aqui ele está mostrando o dado total, mas eu quero saber, por exemplo, quanto eu gastei na última semana. Então aí eu vou vir no seguinte, eu vou vir aqui em adicionar um controle, certo? E eu vou vir até um filtro por período. Quando eu clico aqui e eu coloco novamente dentro do dashboard, eu vou ter aqui como selecionar a forma de calendário, o período, desde a data de início até a data de finalização. Então, novamente, como está ruim de visualização, vou procurar aqui para ajustar a minha fonte. Eu consigo colocar fundo também, então, por exemplo, eu quero um fundo branco com uma letra preta. Eu vou pegar, procurar a letra e vou ajustar certinho. Se eu quiser trocar também as fontes, eu consigo fazer, tá? Eu não vou focar muito nesses detalhes nessa aula, mas pelo fato de ser algo mais intuitivo e no ponto que a gente precisa focar, tá? Mas se, por exemplo, eu focasse agora, um exemplo, quanto eu gastei do 1º de setembro até o dia 7, eu coloco aplicar e vocês conseguem ver que ele vai ajustar qual que foi o valor gasto durante esse período dentro das campanhas. Então, ali, eu já consigo visualizar, ter uma noção melhor de todos os dados da minha campanha, do quanto eu estou investindo em algum processo, enfim, os dados que vocês estiverem querendo analisar, beleza? Aí, conforme eu vou querendo adicionar mais informações, eu vou continuando aqui, adicionar um gráfico. Então, aí, por exemplo, eu já sei qual que é o valor que eu investi. Agora, eu gostaria de ver, por exemplo, quantas mensagens eu tive no WhatsApp para aqui a minha imobiliária. Então, eu coloco novamente. Adiciono um gráfico, eu coloco o número. Ou se vocês já colocaram um gráfico parecido, se vocês já tiverem editado o design dela, vocês conseguem ver aqui um Ctrl+V, Ctrl+C, e ele vai copiar o mesmo formato. Ó. Aí vocês só vão vir aqui em métrica e vão trocar a métrica que vocês querem. Neste caso, eu quero saber quantas conversas por mensagem eu tive. Aí eu seleciono e ele vai puxar essa métrica de dentro da nossa planilha, nossa fonte de dados. Aí, beleza. Eu tive 130 conversas por mensagem iniciadas desde o dia 1 de setembro até o dia 7, com R$600 investidos. Vocês já conseguem ver como fica mais fácil a visualização. Eu não preciso entrar aqui nessa planilha e catar essa informação aqui desse monte de texto. Ela vai ficar o mais importante visível para mim aqui. Beleza, vou fazer o mesmo processo. Agora eu quero saber para quantas pessoas eu apareci com os meus anúncios. Isso aqui já não é legal ver nesse formato. Seria interessante eu ver o comparativo, como é que está ao longo dos dias. Então aí eu vou adicionar um gráfico. Eu vou colocar esse gráfico aqui de linha e eu vou colocar aqui embaixo. E aqui eu já consigo ver, por exemplo, aqui ele pegou para valor usado. Eu vou vir aqui em estilo, só vou trocar a cor do fundo das barras. Aqui tá linha, ó. Vocês conseguem ajustar linhas ou barras, o que ficar melhor para vocês. Neste caso, eu prefiro linhas. Então, ali, deixa eu colocar algo assim. Vocês conseguem ver que também vocês vão ter que brincar um pouquinho com questões de design, tá? Por exemplo,
Aqui ele não tem um fundo, então eu tenho que vir aqui e procurar essa opção de fundo, viu? E aí eu já consigo ver esse gráfico certinho, quando eu gastei mais, por exemplo, dia 3 de setembro eu gastei mais do que eu gastei o dia 4 de setembro. Então isso me permite eu visualizar, entender melhor como é que está o cenário das minhas campanhas, como é que está o cenário dos meus investimentos e assim por diante, certo? Então, beleza. Só que, eu queria ver como é que está o meu funil de vendas. Eu queria poder fazer o comparativo, como é que está a minha taxa de conversão. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, só que aqui eu já não vou chegar em adicionar um gráfico. Eu vou vir aqui nesses componentes. Quando eu entro aqui nesses componentes, eu vou ter alguns destacados. Eu tenho, por exemplo, a seção Burst, que é tipo, me mostra o que está mais destacado atualmente. Eu consigo ver esse formato assim como se fosse a velocímetro, né? E aqui um funil de métricas. Quando eu clico, ele vai me pedir para dar autorização à ferramenta utilizar os dados que eu estou proporcionando a ela. Eu vou permitir. E aí eu vou clicar aqui dentro do meu dashboard. Ali ele vai ficar nessa pegada, vai ficar vazio. E aí ele vai ajustar. No momento, ele está mostrando apenas um dado. Ele está mostrando apenas o valor usado. Porque aqui, nesse Funil Metrics, eu vou ter que colocar os dados que eu quero comparar. Então aí eu preciso pensar no que a gente vem explicando em aulas anteriores. Como funciona a minha jornada de compra? No caso de imobiliária, funciona assim. As pessoas, quando a gente está falando de anúncios, né? As pessoas visualizam os anúncios, depois as pessoas clicam nesse anúncio, depois essas pessoas entram em contato, e dessas pessoas que entram em contato, então aí eu quero saber como é que está a minha taxa de fechamentos. Que isso sim é uma coisa que eu preciso fazer de forma manual dentro da planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas métricas e eu vou selecionar quais são as métricas nessa ordem, tá, em que acontecem. Então, por exemplo, alcance. Quantas pessoas viram meus anúncios? Aqui, 72 mil pessoas. Aqui agora eu quero ver quantas dessas pessoas clicaram no link. Então, eu vou colocar cliques no link. Aí vocês veem que já desce e fala até a porcentagem de pessoas. Aí eu quero saber agora quantas dessas pessoas que clicaram no link iniciaram um contato via WhatsApp. Então, conversas iniciadas via WhatsApp. E aqui eu já consigo ver um funil de vendas. Neste caso, nessa planilha, eu não tenho o dado de quantos fechamentos foram realizados, porque isso não está sendo preenchido pelo cliente. Porém, eu já consigo ver quantas pessoas estão chegando até ela. A gente colocou esse dado aqui em cima, mas aqui a gente quer a visualização do funil, para a gente entender como é que está acontecendo. Então, aí, por exemplo, ele fica meio feio. Então, eu posso vir aqui e ajustar alguns detalhes. Vir em estilo, por exemplo, colocar, ao invés de tamanho, altura dinâmica, eu colocar o peso. Aí ela fica num formato diferente. Eu consigo invertir o funil, colocar de baixo para cima aqui, já fica para critério de cada um. E eu consigo também colocar uma paleta de cores que eu goste, né? Então, eu posso fazer todos esses ajustes visuais aqui também. O ponto desse dashboard, é que a gente consiga visualizar da melhor forma possível os dados de alguma campanha, de algum processo, do meu atendimento, para que eu possa não só visualizar, mas ter um acompanhamento bem feito das coisas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um cliente, que é justamente esse o relatório com os dados que eu estou utilizando. Então, aqui o que eu consigo ver, tá? Aqui, por exemplo, eu consigo ver algumas das coisas que eu já tinha mostrado para vocês. Quanto foi o valor usado, eu consigo ver quais são as melhores campanhas. Então, por exemplo, eu sei que as campanhas de mensagens para os sobrados que esse cliente está oferecendo tiveram um alcance excelente e iniciaram a maior parte das conversas desde que eu estou trabalhando com esse cara. Eu consigo ver também que tem uma outra campanha voltada para apartamentos que teve um alcance legal e teve também uma boa quantidade de mensagens. E eu consigo ver também o funil ao longo desse tempo. A gente iniciou quase 800 conversas no WhatsApp para essa pessoa, para esse cliente. E eu tenho também relatórios do Google Ads. Então, quem utiliza campanhas no Google também consegue fazer esse acompanhamento. Como o Looker
Studio, ele é uma ferramenta do Google, fica ainda mais fácil para o Looker Studio fazer esse processo. É literalmente como fazer login dentro do Google. Só faz o login e ele já pega os dados do Google Ads. Essa ferramenta do Looker Studio. E aí eu consigo analisar certinho esses pontos. A intenção disso é justamente essa, que a gente consiga ver relatórios visuais que nos ajudem a entender melhor a situação de cada processo, enfim. Aqui, por exemplo, é de um outro cliente, quanto ele investiu, quantas conversas ele teve, qual foi o alcance, funil de vendas. Vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem, como ficar melhor para vocês entender, na ordem que vocês preferirem, e a gente consegue adaptar para qualquer tipo de nicho. Aí eu mostrei para vocês nicho de imobiliária, nicho de rede de telefonia, e essa aqui, por exemplo, um caso de uma pizzaria e hamburgueria. Aqui, por exemplo, se eu selecionar aqui para o mês anterior, de agosto, eu consigo ver certinho como é que foi o desempenho. Quanto foi gasto, foi utilizado 603, quantas compras teve, 515 compras. Aqui eu consigo ver o funil de vendas, 407 edições ao carrinho, 289 finalizações de compra, 9 conversas por WhatsApp, como é que foi o alcance? Apareceu para 136 mil pessoas, frequência, 184 mil vezes o anúncio apareceu. Então eu consigo ver como é que está o desempenho de cada coisa. Isso aqui eu tô mostrando como ficaria para campanhas, por exemplo, para quem faz campanhas no Google ou no Facebook, mas também pode se aplicar perfeitamente, tá? Perfeitamente a algum outro processo. Se vocês colocarem os dados em uma tabela, por exemplo, quantas pessoas eu liguei para ofertar meus serviços, quantas pessoas chegaram por recomendação. Então aí eu consigo, por exemplo, mensurar como é que estão minhas vendas por recomendação, por meios pagos, por meios orgânicos, quantas pessoas estão chegando pelo Instagram, pelo Google, pelo Facebook. E assim eu consigo ter uma visão do que é melhor para o meu negócio, né? Uma visão muito mais fácil de interpretar do que é melhor para o meu negócio, para que eu possa focar especificamente nisso, tá? Hoje, então, a nossa aula foi sobre isso aqui. Ela vai ser uma aula bem breve, mas porque agora o trabalho de vocês é aplicar isso, tá? O trabalho de vocês é entrar na ferramenta, fusar e clicar, criar uma planilha do Excel com dados que sejam importantes para vocês, tá? De forma que aí vocês possam estar entendendo como é que é melhor o negócio de vocês, como vocês podem melhorar isso com relatórios, com dados visuais que vocês possam aproveitar. Beleza? Galerinha, vamos lá. Alguma dúvida? Pode deixar a ferramenta aberta, José. Eu achei ela bem interessante. Eu fiquei só um pouco assim. Muita informação para o meu cérebro. Não sei se é porque eu já dei muito atendimento hoje. E que é muito dado, cara. Eu não tenho, assim, eu venho usando ela um tempinho já. E essa é uma ferramenta, cara, que tem tanta coisa que eu, assim, se eu falar que usei 20% dessa ferramenta, eu tô mentindo, cara. É muito surreal o nível de dados que tu consegue ter aqui. E também, ó, pessoal, se vocês, por exemplo, trabalham com outras pessoas, vocês conseguem compartilhar, viu? Essas planilhas aí para as pessoas verem e editarem também. Vocês podem gerar relatórios, ó, baixar relatórios aqui para enviar, por exemplo, em PDF para alguém, coisas do tipo. Eu vou deixar aberto aqui esse que está mais bonito, para que vocês aí depois possam fazer suas perguntas. Você usa isso muito para poder fazer o gerenciamento da tua empresa, Josué? Eu uso, porque neste caso, por exemplo, quando eu entro aqui no Looker Studio, eu consigo ver o cenário de todos os clientes. Eu só chego aqui, bato o olho e já fica uma organização bem top, assim, de, pô, esse cliente está precisando de mais atenção, esse cliente aqui está precisando de algum processo. Aqui, por exemplo, tem uma porcentagem, tem uma quantidade muito grande de adição ao carrinho e pouca compra, mas, sabe, não está rolando. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele está mensurando dados, ó, de adições ao carrinho 620, compra 799. Isso não é um erro, tá? Isso aqui eu pensei também que fosse um erro na época. Só que quando eu vejo isso aqui no relatório, isso chama a minha atenção, me faz procurar saber o motivo disso acontecer.
e é que muitas dessas compras que são mensuradas são indiretas. Então, ele está pegando dados que não necessariamente vêm só das campanhas. Eu consigo integrar essa ferramenta com outras formas da empresa. Esse caso aqui, por exemplo, essa é uma empresa que utiliza uma ferramenta chamada Cardápio Web. E ele é o cardápio digital, né, do negócio, do restaurante. E aí as pessoas fazem os pedidos e eu consigo saber quantas vendas teve até fora dos anúncios. Isso aí já me ajuda demais para eu poder ver o cenário, como é que tá, se ele tá bom ou não tá. E eu consigo ter cada vez uma visão melhor aí do que eu posso aplicar para o cliente. E para a minha empresa também pode funcionar perfeitamente. Pô, bacana. Aí o Júnior, tu também pode utilizar, até a última vez que eu estava te comentando, a gente também consegue utilizar para análise, por exemplo, do mercado financeiro. A gente programando, por exemplo, uma inteligência artificial, que daqui a pouco vai rolar conteúdo sobre isso, viu? Também aqui. A inteligência artificial para preencher os dados por nós. E aí ela preenche dentro da tabela, e depois que ela preenche, então vem aqui para o Looker Studio e consigo ver qual que é o melhor ativo para investir. Coisas assim. Ela serve como se fosse para como se fosse, não, ela é uma certa automação, né? Exatamente. Exatamente. Júnior, você que vem do digital, velho, o que você achou? Cara, fantástico. Muito disso que ajuda a acompanhar como é que está o seu processo, tanto na sua própria agência, que eu falo no minha, isso seria fantástico. Já estou pensando em como implementar isso. E a gente consegue acompanhar quantas pessoas entraram, quantos a gente precisou conversar para ter a venda. Então, mano, isso é completo. Fantástico. Eu não sabia disso. É novo nessa ferramenta? Cara, ela não tem muito tempo, viu? Ela não faz muito tempo que ela existe, mas é uma mão na roda, cara. Realmente te ajuda muito, porque, por exemplo, quando tu entra lá no gerenciador, tem um monte de métrica, né? Tem um monte de dado. Que nem a gente entrar nesse Excel aqui. Pode se perder, cara. Chega a ser frustrante se tu não acha uma informação. Aí, pô, tu pensa, o que é mais importante para eu saber? X, Y, Z. Aí tu coloca no relatório X, Y, Z, tu só vem aqui, bate o olho e já tá pronto, entendeu? Uma dúvida, você disse que você integrou ela no catálogo, correto? Sim, dá para integrar. Se eu tivesse uma loja, um e-commerce, eu conseguiria também implementar? Consegue. A única coisa que tu tem que ver é como, por exemplo, esse e-commerce, como ele transfere dados. Se tu estiver mensurando esses dados dentro do Facebook, eu tenho dentro dessa planilha, ó, essa planilha aqui, ele tem esse quadradinho. O que ele faz, ó? Eu entro aqui no AppScript, porque ele tem um script aqui, ele tem um código de programação que está vinculado com o Facebook, que aí o que ele faz? Ó? Ele pega todo esse código aqui, tipo assim, ele pega todas as métricas lá dentro do Facebook, né? Que tu tenha ali, e aí tu só tem de autorizar isso dentro do Facebook, tá? Mas é bem tranquilo. Aí tu só vem aqui, coloca o ID da tua conta de anúncios, um token que tu vai gerar, que é essa autorização que eu te falei. Clica aqui em baixar e colocando a data de início e data de término, né? E aí ele puxa todos os dados lá do teu Facebook. Se tu estiver passando os dados da tua loja para o Facebook, então ali tu consegue fazer nessa pegada. Se tu não tiver, aí tu vai precisar ver como fazer o teu site passar dados para alguma planilha. Mas também pode ser que, por exemplo, tu tenha aqui, quando eu vou em adicionar dados, exista aqui alguma plataforma. Eu vi que, por exemplo, da Shopify tem. Deixa eu ver aqui. Shopify. Ó, da Shopify tem. Tem vários, inclusive, ó. Então, tu consegue vincular ali a tua loja, por exemplo, se for da Shopify, consegue vincular aqui e ela vai passar os dados para cá, para o relatório. Perfeito. Aí é só procurar dessa forma. Se não, o melhor cenário é
fazer tua loja enviar para um Excel da vida, cara. Um Excel ali é o melhor que tem. E aí ele puxa os dados e te mostra aqui. Cara, eu achei fantástico. Só vou ter que assistir umas 3, 4 vezes para poder entender melhor como é que faz. Porque, no meu caso, eu uso, para o gerenciamento empresarial, hoje, eu uso o Trello. A gente está migrando para o ClipCup. Uhum. Está migrando para o ClipCup para poder automatizar algumas coisas. Mas esse seu, depois que você deixa ele pronto, acabou. Sim, não, no começo, assim, ele pode até parecer um pouquinho confuso, mas depois que tu fusa e clica umas 2, 3 vezes, já fica tranquilo de fazer. Porque, assim, o que mais tu vai acabar fazendo, acho que o processo mais complexo é o preenchimento da planilha. O preenchimento com os dados iniciais. Depois que tu se acostumar a ficar preenchendo lá, por exemplo, eu tenho tantos contatos por dia. Eu quero mostrar para o dono aqui da minha empresa que eu estou conseguindo, assim, gerenciar tantas pessoas, a gente está tendo, tais meses está tendo mais chamados, tais meses está tendo mais vendas, tais processos. Quando a gente quer fazer algo assim, um relatório. Você cria aqui um gráfico de linhas, um gráfico de barras que mostre que você está conseguindo atender muito mais clientes em alguns meses. Então, isso já te ajuda, sabe? Isso já te faz que você consiga mostrar para outra pessoa de forma rápida e simples o que você está fazendo. Quero mostrar para o meu chefe o meu desempenho do mês. Se eu tenho isso dentro de uma planilha, eu consigo mostrar. Olha, eu consegui tantas vendas nesse mês, tantas vendas nesse outro, eu fiz tantas tarefas, tantas coisas, eu consigo colocar aqui. Literalmente, se eu quero mostrar alguma coisa para alguém, eu consigo fazer um relatório bem basicão aqui, que fique bem simples para mostrar. Não, e é muito mais fácil fazer isso daí, nessa pegada, do que a gente pegar aí, por exemplo, fazer no Excel. Tem que transformar tudo isso para o Excel, dá um trabalho absurdo. E às vezes acontece isso aqui, cara. Tu começa a preencher dado, começa a preencher dado, começa a preencher dado. Quando vai ver, tu não acha mais os dados. Ó, Mais ou menos isso mesmo. e aqui quase não tem dado. Aqui ainda tá pouco, se for ver, ó. Aqui para cá, para baixo, normalmente tem. Essa vez não. Mas tem outros planilhas que elas chegam, cara, tem 1000 linhas de conteúdo. Como é que eu vou achar um dado específico dentro de 1000 linhas de conteúdo se não tenho filtros? Aí essa ferramenta faz por mim. Sim. Total sentido. Galera, alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação. Para vocês que estão assistindo atrasado, quer participar e assistir em tempo real, vai lá no nosso Instagram, siga.oprofessor. Me chama no direct que eu vou te apresentar a Liga Empresarial. Perde tempo não, velho. Vocês estão assistindo mega atrasados, sem poder tirar dúvida. E a nossa comunidade é a melhor do país e a mais acessível. Então, vamos embora, vamos produzir agora.